Muito bem, estamos começando mais um Café com o Vereador aqui pela sua TV Câmara. É um prazer estar falando com você mais uma vez. E é claro, toda semana a gente está sempre trazendo um parlamentar diferente para a gente bater um papo nesse nosso café. Hoje a nossa conversa é com o vereador Raimundo Pereira da Silva, ou como ele é mais conhecido, Raimundo do INSS. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Beleza, a você e a todos que nos assistem nesse momento, quero deixar meu abraço já carinhoso a todos. E é um prazer, um privilégio estar com você nesse dia tão abençoado para nós. Prazer para nós, vereador, com certeza, né? E falar de Raimundo do INSS se tornou uma figura amplamente conhecida, né? Não só em Montes Claros, como em toda a nossa região. E a gente gostaria de começar perguntando, né, vereador, como é que foi a sua origem, né, natural de Montes Claros, como é que o senhor começou aí a sua vida? A minha história é lá no Sintra esse tempo todo, né, mas em várias localidades de Montes Claros, nas comunidades, e eu nasci lá na Avenida Coronel Luiz Maia, antiga Rua Juramento, lá no Sintra, onde resido até hoje. Então minha história começou ali, meus pais, o senhor Davino, um pequeno comerciante, e a minha mãe, Dona Sabina, uma pessoa que mexia muito com flora medicinal, tratava das pessoas, e através dela eu tive muito conhecimento nessa área também e desenvolvemos ali um trabalho junto com minha mãe. Então tudo começou dali e depois eu fui caminhando, né, seguindo a trajetória da vida. Já fui, trabalhei como na indústria de malas em Montes Claros, fábrica de malas, em Comalas. Trabalhei em algumas farmácias de Montes Claros, como a Real, que existe até hoje. Olha só. Então, passei por esse tempo ali, cuidando das pessoas, aplicando injeção, vacinas, de todas as espécies. A gente tinha que aprender. Era balconista, mas a gente era um farmacêutico, semi-médico. Você tinha que aprender receituário e ler as receitas dos médicos e saber ali como conduzia tudo para explicar para o paciente do médico. Então, em decorrência disso, a gente vai aprendendo a história e vai desenvolvendo um trabalho. Também já fui vendedor ambulante, já fui representante comercial de uma empresa grande aqui do norte de Minas. E eu te confesso uma coisa, eu nunca parei na minha vida para ter um tempo assim disponível para passear muito, para curtir muitas férias, mas sim, foi um tempo corrido, de dedicação. Eu depois, com muita luta, eu fiz o supletivo, primeiro e segundo grau, porque era muito difícil para mim concluir. Fiz 3 concursos públicos, em todos tem uma iniciativa boa, participação boa, e resolvi e dediquei a minha vida no INSS. Ali fui até os 35 anos efetivo, juntando o tempo todo no exercício da atividade como funcionário público federal, que eu rendo graças a Deus por isso. Então a história começa assim, de menino, simples, pé no chão, andando pelas ruas simples, muito humilde. A minha criação foi muito humilde, mas assim, com a expectativa grande que eu seria iluminado e que uma força maior me chamaria para a disposição de ocupar um espaço maior. E assim foi a vida pública, né? Eu um dia saí do INSS, eu falei, eu vou entrar na política. Eu tinha uma bicicleta Monarch e vinha com ela ali pela rodoviária antiga, ali próximo à estação ferroviária, e estava escrito PDT. Eu coloquei minha bicicleta no passeio. Naquele tempo você poderia colocar a bicicleta, não tinha problema nenhum. Coloquei minha bicicleta lá no passeio e entrei lá dentro e encontrei Marina Queiroz. Falei, como é que é esse negócio para entrar em política? Aí ela abriu os braços para mim e me incentivou, e a partir dali eu escrevi no PDT. Desde 88 sou filiado nesse partido, com muita honra. E Deus me deu esse privilégio, né, de ter 7 mandatos nesse período todo, exercendo atividade. Fiz alguns projetos, algumas coisas, requerimentos, e a gente tem desenvolvido esse trabalho aqui. E a minha ocupação também no INSS por um tempo, depois aposentei, mas continuamos no nosso escritório, né? Continuamos na mesma função, trabalhando em prol do nosso povo. Então, Raimundo, aproveitando para poder falar aí, né? Você falou que em 1900, né, o senhor falou que em 1988, o senhor resolveu entrar para a política, né? O que motivou o senhor a entrar para a política? A gente tem um incentivo desde criança nesse sentido. O meu pai, ele fazia parte do PSD,
do PSD do avô de Maria Helena, lá no tempos antigos. Então, Alfredo de Quadros. E meu pai era muito amigo dele e desde 7 anos de idade eu acompanhava meu pai nos comícios, ia no caminhão e no fundo a gente tem um despertamento, assim, um sentimento que desperta no interior da gente para ocupar uma função. E todos nós temos essa missão de alguma forma ou de outra, e quando você é chamado para a sua missão, você tem que fazer bem. E foi esse instinto natural, um dia, vou ser um político. E entrou aquilo no meu coração e eu estava atendendo as pessoas e ali vendo as pessoas políticas em torno de mim, os fatos acontecendo. Aí tomei essa decisão e filiei no PDT, onde estou até hoje. E para mim é inédito isso, porque nunca mudei de partido, com toda a dificuldade, com toda a divergência que há na política, mantive meu 7º mandato num partido só. Muito bem. Hoje o senhor ficou conhecido, né, como Raimundo do INSS. Esse seu trabalho social, o senhor entende, né, que foi uma missão importante a ser realizada? Em decorrência do atendimento ao público ali no INSS, eu vi muitas pessoas carentes, muitas pessoas pobres, muitas pessoas doentes. E quando eu estava ali trabalhando, eu já vi muitas pessoas agredindo até alguns funcionários e eu já vi divergências muito grandes. As pessoas quebravam os vidros do INSS, machucavam a mão, ensanguentavam, mas graças a Deus ninguém nunca tocou em mim, nem nunca me falou uma palavra agressiva. Eu vendo esse sofrimento do povo, eu acompanhava, ia nos médicos, nos peritos, na gerência, e vendo aquela dificuldade, o sofrimento dos menos favorecidos, que naquele tempo a pessoa ficava 1 ano sem receber um auxílio-doença, fazia uma perícia médica e era tudo manual, ia para Belo Horizonte, até que voltava esse comando para que a pessoa recebesse o seu salário, os seus proventos, demorava um tempo muito grande e as pessoas não podiam esperar. E devido a esse sofrimento, a gente foi aprendendo uma coisa, que em todas as missões que nós temos, uma coisa importante é você ter visão com aquelas pessoas que precisam, as pessoas carentes. Essa foi a minha primeira vocação, a primeira missão que eu senti, auxiliar, predestinado para o bem das pessoas. Muito bem, né? Então, e um trabalho que ficou amplamente conhecido, né? Exatamente por o senhor ter encarado como missão. O senhor falou que em 1988, né, entrou para a política, mas quando foi que o senhor decidiu se candidatar? Aí eu resolvi ajudar a Marina Queiroz há alguns tempos. No primeiro mandato dela, a gente já estava participando, eu queria aprender um pouco política, não tinha muita legalidade de conhecimentos, mas eu estava ali colaborando. Depois passei por um tempo, a minha esposa teve alguma dificuldade, eu tive que parar um pouco. E depois esses 7 mandatos para cá, todos, fui passando um por um, até chegar aqui, no longo desse tempo todo, né? Então, Deus me deu esse privilégio, são mais de 20, chegando 27 anos, né? Parece que foi ontem, a vida da gente passa tão rápido que você não vê os dias passando, né? A primeira eleição, vereador, como é que foi? A primeira eleição é interessante, é por isso que um partido tem que ter pessoas que têm votos. É interessante isso, tem pessoas, vou ficar num partido melhor, vou escolher o melhor. Eu escolhi um partido que tinha muita gente, tinha Dr. Hélio Branca de Neve, tinha Gera do Chica, o Baldo, pessoas, Aurindo Ribeiro, então pessoas que tinham votos. Eu fui para esse partido, falei, eu vou para lá, porque tem que ter votos, não precisa ter medo, se tem uma vocação e tem um trabalho, você não precisa ficar escolhendo tantas coisas, seu caminho já é traçado. E ali entrei no partido e nós filiamos e participamos da primeira eleição, e quando nós participamos ali, a votação foi muito grande e deu para fazer 3 vereadores. Mas o que aconteceu? O Baldo foi o primeiro, o Gera do Chica foi o segundo, eu fui o terceiro. Mas assim, a proporção de votos deu para me alcançar. Tive 1.000 e poucos votos, 1.300 e poucos votos. Então, foi essa a minha vitória e eu não conhecia. Muitas pessoas falavam, os repórteres, eu lembro de Leandro Aguiar, seu amigo. Leandro, você está eleito. Até hoje eu sou muito amigo de Leandro por causa dessa circunstância. Ele alegrou junto comigo e falou, você está eleito. Eu falei, mas tá, tô. E com meus filhos ali pequenos ainda, a gente participando. Então, foi uma alegria, porque quando você tem uma vitória, você tem um preparado
para poder ocupar a sua função, né, com dignidade, respeitando as pessoas, respeitando o poder público, as autoridades e caminhando seguro. Muito bem, né? Então nós tivemos aí a história muito interessante do vereador Raimundo do INSS nesse nosso primeiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade a essa conversa e falar um pouco sobre o trabalho que o vereador vem realizando nesses 7 mandatos e também sobre a participação dele na Comissão de Saúde. A gente volta já já, fique ligado aqui no Café com o Vereador. Há mais de 20 anos, o vereador Raimundo do INSS desenvolve um trabalho como defensor da assistência social. Desde a sua eleição como parlamentar em 1997, Raimundo continua trabalhando para a população com a necessidade de resolução dos problemas sociais. Participou durante este período das comissões de Saúde, Educação, Legislação, Justiça e Retidão, Segurança e Direitos Humanos e Ética Parlamentar. Raimundo do INSS é filiado ao PDT. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Café com o Vereador. Você já sabe, toda semana nós recebemos um parlamentar diferente. Estamos conversando com o vereador Raimundo do INSS. No primeiro bloco, nós falamos um pouco aí sobre a origem do vereador, também sobre o seu trabalho, a sua vocação política. E agora vamos dar continuidade nesse assunto, falando um pouco, vereador, sobre esses 7 mandatos. O senhor disse que são 27 anos, né? Parece que foi ontem. Eu já passei por alguns prefeitos, né? Experiência com alguns prefeitos, e a gente vai surpreendendo cada um, né? De uma forma ou de outra, e a iluminação vai chegando, e a gente vai sendo abençoado, e de todos eles são meus amigos, mas eu quero destacar muito o prefeito Humberto Soto, uma pessoa que eu tenho uma afinidade muito importante. Às vezes a gente fala pouco, que ele fica mais distante um pouco, mas um homem íntegro, e que com a maturidade dele, a gente é maduro, a gente tem aprendido muito na vida, então isso tem me ensinado a caminhar com segurança, administrando bem as coisas públicas, né? Os valores, a gente observa, fiscaliza as obras, fiscaliza o que entra e sai, então isso é importante. Então, em decorrência disso, nós fizemos muitas coisas. Junto com esse prefeito, nós construímos muitas coisas, muitos asfaltos, graças a Deus nós pedimos muitas coisas, pontes, asfaltos, e nós conseguimos muita coisa. Então é louvável caminhar com uma pessoa que te dá segurança, e essa segurança é importante na vida da gente. Então a gente tem que refletir, pensar isso, que isso é o que nós falamos. Se você tem segurança de uma pessoa que está do seu lado, que te incentiva, que é verdadeiro com você, que caminha com segurança, você tem que ser louvável com essa pessoa, respeitando ela, caminhando com ela também, apoiando em todos os seus aspectos políticos, né? Que isso é muito importante para nós. O senhor, quando iniciou na vida pública, né, como vereador, a Câmara ela ainda era ali no anexo da Prefeitura, né? Como é que o senhor destaca esse progresso nas diferenças entre trabalhar naquele anexo e trabalhar hoje no atual prédio? Com o decorrer do tempo, as coisas vão se mudando, né? Os vereadores lutaram para essa conquista aqui, a gente acompanhou tudo isso, e cada presidente tinha a sua importância nisso, e a gente colaborava, e a gente sempre estava junto. E hoje tem um prédio maravilhoso, né? A imprensa com vocês aí, dedicados, a referência muito boa perante a nossa população. Aqui nós encontramos hoje toda a importância, né, do núcleo da política de Montes Claros aqui nessa Câmara. Então, é louvável que a gente tenha esse carinho e esse respeito por todos os presidentes que aqui dedicaram em função disso. É uma Câmara que traz referência para o norte de Minas, né? Enfim, para Minas Gerais e para o Brasil.
o senhor participou da última mesa diretora, né? A mesa diretora anterior. Como é que foi esse trabalho, né, de direcionar aí os rumos do parlamento durante 2 anos? A gente tem experiência nisso, eu já fui por 4 vezes referência na secretaria. Já até me chamaram para ser presidente algumas vezes, mas eu não insistia muito porque eu gosto mais de ficar livre. O presidente Júnior deve estar até lá agora, né? Fica preso aqui dentro, eu sou mais liberado para exercer uma atividade fora, não tenho muita paciência, mas eu sei que a gente também tem importância nisso, de se fosse, atuaria com a mesma disposição, e eu parabenizo todos os presidentes, e todos eles são meus amigos. Então, a importância disso é que nós estamos juntos, né? E que a pergunta sua se referiu a questão da mesa diretora, né? Como é que foi direcionar os rumos? A mesa diretora é uma coisa importante, a gente preocupar muito no horário, né? Da chamada, de estar juntos, acompanhando tudo de perto, né? Referindo algumas coisas que a gente tinha que orientar o companheiro, a companheira, e estar sempre dando essa referência, né? Esse status que nós temos, que é importante. Então, ali como secretário, a dignidade que eu tinha de assinar muitos compromissos, e todos eles cheques ali, antigamente era cheque, assinei muitos cheques, observava tudo, e hoje as notas, né, a gente assinou muita coisa, mas a gente tem as pessoas dignas, como o Ivanzinho, né, dando referência boa, Ivan, quero mandar um abraço para ele, e todos os outros ali que dedicam, todos dedicam e esmeram nesse sentido. A gente acompanhou tudo de perto, cada nota, quando ser assinado tem que olhar, acompanhar e ver tudo que sai de pagamento aqui. A gente sabe de tudo e auxiliava com muita tranquilidade em tudo isso. Vereador, falando um pouco aí sobre o eleitor, né? Já que são 27 anos exercendo o seu papel como parlamentar aqui na Câmara Legislativa, como é que o senhor analisa o eleitor do seu primeiro mandato, né, com o eleitor de hoje, né? Como é que o eleitor veio progredindo durante esse período? O eleitor é aquele que sempre cobra da gente. A nossa cidade ainda tem aquelas pessoas que procuram um emprego, um trabalho. E a gente vai nas lojas, vem na Câmara, vai na Prefeitura. Então as pessoas cobram da gente uma postura da gente com referência a um trabalho. É muito difícil você fazer todas as referências, além de fazer projetos, fiscalizar, acompanhar as obras, asfaltos, urbanização, tudo isso. A gente tem que acompanhar também essas pessoas, muitas delas carentes, muitas delas necessitadas. Tem pessoas que realmente não têm um prato com a comida na mesa para alimentar. Muitas vezes você tem que auxiliar, tem que auxiliar. A gente é político, é cobrado nesse sentido. A pessoa bate na sua porta. Essa semana chegou um mocinho lá, todo mês ele vai bater na porta. Um dia eu fiquei nervoso com ele, mas que carinha, todo mês ele vem pra cá, tem 2. Mas todo mês, e essa semana passada ele bateu na porta, eu falei, e é ele de novo. Aí já cheguei com uma ajudazinha, uma ofertazinha para ele. Mas quando ele assim, um cara de uns 40 anos, 45 anos, mas aquela roupa tão batida, tão pobre, tão desgastada, aquela calça desgastada, um tênis furado, e ele queixando que a mãe está doente, ele tem um problema também, acho que de epilepsia. Aí no fim você dá o dinheiro e quando eu fechei o portão, meu coração doeu, assim. Falei, mas é tantas coisas, né? Verdade. Que diferença é essa que existe na sociedade? Né? Umas pessoas doentes, uns adoecem mais do que os outros são mais pobres do que os outros. E a pessoa vai na sua porta, eu penso assim, Deus está mandando, alguma coisa acontece, porque bateu na sua porta, te pediu uma ajuda, de qualquer forma, estenda a sua mão. Então essa é a nossa referência principal. E a outra é as pessoas que querem aposentar, né? É um que contribuiu mais de 35 anos, outro que está doente, é um auxílio-doença. Essa semana o esposo está preso lá, ela ligou, como é que faz o auxílio-reclusão? O outro contribuiu, teve um acidente de trabalho e quer saber como é que as leis. É muito complexo a gente informar tudo isso assim de uma maneira rapidamente. Tem que sentar, analisar a documentação. E esse é o dia a dia nosso, né? Você sai daqui na rua, alguém te para. Oi, estou querendo saber alguma coisa. Eu estou precisando de um emprego. Eu já fui em algumas lojas, graças a Deus, em alguns lugares, até abriu a porta, mas é muito difícil essa vida. E a gente é envolvido numa questão muito ampla, muito grande, porque a gente torna público
E naturalmente que as pessoas públicas, todo mundo está de olho na gente. Onde você anda, você pensa que está na praça, mesmo você que é repórter está andando por lá, pensa que o povo não está de olho, está de olho em você, está de olho na gente, quer ver como é que a gente age, porque nós somos representantes de entidades que têm referência social, né, e democrática na sociedade. Muito bem. Vereador, o senhor hoje participa da Comissão de Saúde, né? Como é que tem sido esse trabalho? Nós estamos desde o ano passado nessa comissão. É uma comissão que a gente está analisando tudo e nós cobramos muito de Humberto Souto nesse sentido. E Maria Helena preside ali e nós estamos junto com ela e ela tem cobrado muito, a gente tem acompanhado muito e tem ido na secretaria, tem pessoas doentes, vocês não imaginam. Tem pessoas que têm que ter uma cirurgia urgente, tem pessoas que não têm condição de suportar mais as dores. Então, o que eu vejo que a área federal, no nosso presidente Lula, ele tem que abrir um espaço para o SUS. É uma tabela muito baixa, os médicos ganham muito pouco, os valores são muito baixos. Então, está na hora da presidência da República rever isso, porque a demanda é muito grande e os valores são muito pouco para suportar o pagamento dos hospitais, dos profissionais de saúde. Então, é que eu vejo que é a dificuldade. Alguns casos eu tive que ir clamar para a secretária, falar, secretária, não tem mais jeito assim não, se deixar, esse cara vai morrer. E a gente procura não ir procurar promotoria, essas coisas, a gente procura resolver de uma forma amigável e graças a Deus aqueles casos graves foram resolvidos, na maioria, quase todos. Que bom, né, vereador? Realmente é um trabalho importante. E é bom, né, que o nosso telespectador entenda esse trabalho e saiba a atuação do parlamentar aqui na casa. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de deixar aí suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu sei que toda oportunidade que a gente tem de falar alguma coisa com referência a um trabalho que a gente presta é muito importante. As pessoas nos conhecem, mas podem conhecer muito mais. Nós estamos à disposição. E qualquer fala, qualquer conversa, nós estamos aqui na Câmara, estamos na minha residência, estamos no escritório aqui, próximo da Prefeitura, onde tem um Banco Santander, fazendo propaganda do banco, mas ali, naquele prédio, né, na Rua Correia Machado, 1026, estamos à disposição, com o coração aberto, coração saudável, para servir. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam e necessitam disso. Já conversamos com muitas pessoas importantes, já passou por nós doutores, juízes, pessoas que a gente atendeu, e pessoas importantes com referência na segurança, e nós conseguimos também colaborar com informações, e as informações foi bem-vinda na vida deles. Então nós estamos à disposição de todos, né, concernente ao nosso trabalho, servindo com alegria, servir sempre, porque o trabalho não pode parar. Muito obrigado, vereador Raimundo do INSS, pela sua participação aqui no nosso Café com o Vereador. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Você já sabe, toda semana, às 8 da manhã, com reprise às 6 da tarde, às segundas, quartas e sextas, você confere o programa Café com o Vereador pela TV Câmara. Fique ligado também em nossas redes sociais para acompanhar o nosso programa. Forte abraço para você e até a próxima semana.